Muito boa noite para você que está aqui em mais um Encontro a Mais. Você é muito bem-vindo. Você que está aqui presente, você que está assistindo a gente pela internet, você é igualmente muito bem-vindo para esse tempo, para esse espaço aqui que nós separamos de uma maneira muito especial, para que você tenha um encontro com Deus único e com pessoas especiais. Eu não sei se o Silas fez isso, mas o Silas deu a oportunidade de você apertar a mão de alguém hoje aqui, um abraço, não? Então eu vou te dar essa oportunidade de você levantar rapidamente assim, e ao som mesmo do barulhinho dos sorrisos e abraços, você olhar para alguém aí perto de você, dar um abraço, um sorriso, seja bem-vindo. Ficar sem isso não é a mesma coisa, né? Vir para cá e não receber isso. Você que está na internet aí, se você tiver com alguém do seu lado, abraça. Se você não tiver com ninguém do lado, abraça a almofada e imagina que a gente está aí com você. Sinta-se abraçado, você que está assistindo a gente pela internet aí, ok? Não pode passar em branco assim, a gente não pode passar por aqui sem receber um aperto de mão, um abraço, um sorriso. É muito importante isso. Nós estamos começando hoje uma programação em que inclui 2 sábados. Ela é formada por 2 sábados em que nós vamos falar um pouco sobre festa, sobre alegria. Afinal, nós estamos no final de semana do feriado prolongado de Carnaval, não é isso? Estamos no Carnaval. E Carnaval é um tempo de festa. É um tempo em que as pessoas estão à procura de alegria, de satisfação, de plenitude para a vida. As pessoas vão para as ruas buscando isso. As pessoas vão para os blocos, atrás dos trios elétricos, vão para as escolas de samba. Tem pessoas que passam o ano inteiro se preparando para esse tempo. Lá no Rio de Janeiro mesmo, assim que acaba o desfile de Carnaval do Rio de Janeiro, eles têm um descanso de aproximadamente 30 dias, e 30 dias depois do Carnaval, eles já começam a preparação do Carnaval do ano que vem. Começa a montagem das ideias de figurino, de carro alegórico, de tudo o que acontece lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Eles já começam a pensar um ano antes. E muitas das pessoas pagam caro para poder fazer parte daquele desfile, né? As pessoas compram o direito a usar a fantasia de determinadas alas. E tudo isso por quê? Porque as pessoas se dedicam tanto assim ao Carnaval. Por que as pessoas gastam tanto? Às vezes até pessoas pobres. Boa parte das pessoas que compõem as escolas de samba lá, cheias de beleza lá, né, de cor e de tecnologia também. Boa parte daquelas pessoas lá são pessoas humildes, pessoas de pouca... que não tem muita aquisição. E eles se dedicam durante o ano, pagam prestação para usar a fantasia. Mas por que toda essa dedicação? Porque as pessoas viajam para Salvador e às vezes pagam 1.000, 1.500, 2.000 reais por uma camiseta que elas pegam e rasgam aqui, rasgam ali, faz um nó aqui do lado, e aí entram naquele movimento lá, e é um empurra, e o cara com suvaqueira encosta na mulher, e a mulher com o cabelo suado, já pingando, né? Cabelo pingando, ela dança, e aquele cabelo bate no rosto das pessoas. E por que as pessoas se dedicam tanto para estar nesse ambiente, né? Para cheirarem sovacos alheios e essas coisas? Por que será que as pessoas se dedicam tanto a isso? É porque as pessoas são essas pessoas que estão lá seguindo o trio elétrico, né? Elas são pessoas como eu e você, elas estão atrás de uma vida plena, de uma vida satisfeita, de uma vida feliz. Elas estão em busca de alegria. Todos nós buscamos isso. E não há nenhum mal em se buscar alegria. Nós fomos criados para sentirmos esta vida plena. Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena, uma vida abundante. Jesus veio para isso. E o próprio Criador nos fez com esse desejo já, inerente a nós, esse desejo de sermos felizes. E o Carnaval é uma máquina, é um mercado tão forte exatamente por isso. Porque as pessoas creem que se envolvendo com tudo que o Carnaval oferece, elas vão encontrar o que elas buscam.
alegria, felicidade, uma vida melhor, não é? E o erro não está nisso, o erro não está no desejo, o erro não está na intenção de ser alegre, de buscar a felicidade. Às vezes o erro está simplesmente porque nós estamos buscando a água na fonte errada. Estamos com sede, mas estamos indo numa fonte de uma água que não sacia a sede. E isso é real. O que nós vemos muitas vezes após o carnaval é que aquela alegria que por alguns momentos foi intensa, às vezes só por aquele momento ela permanece. É uma alegria que não perdura, é uma alegria que não permanece, que não preenche de fato. Ela ocupa, ela distrai, mas ela não se estabelece. E o que nós, cristãos, temos nas mãos é uma alegria que, sendo descoberta e sendo experimentada, é uma alegria que fica, se estabelece. Não estou dizendo com isso que não há tempos em que nós choramos. Há tempos que nós choramos. Quem é cristão? Mas, ainda que haja choro, sempre haverá a esperança de que, após o choro, nós vamos voltar a ter a alegria que nos foi dada através de Jesus Cristo. E eu quero falar com você hoje, começar esta programação que nós chamamos de Bloco Alegria. Esta programação envolve os cultos, envolve os encontros a mais aqui dos sábados, esse sábado e o próximo sábado, mas um pouco mais que isso também. Nessa terça-feira, às 5 horas da tarde, nós vamos nos reunir aqui no Campo Sul para sairmos em direção a um bloco aqui de Brasília, bastante conhecido, chamado Raparigueira. Quantos já ouviram falar desse bloco, Raparigueira? Raparigueiros. Eu não sei, eu não conheço bem, eu só fui instruído. E não recebi bem a instrução, como vocês perceberam, né? Raparigueiros. Eu não sei bem o que isso significa, qual é a intenção desse nome, mas é interessante. Deixa pra lá. Então, a gente vai conhecer os rapazes e as moças que curtem o bloco Raparigueiros. E a gente vai lá na terça-feira à tarde e vamos com um material que nós preparamos para distribuir e convidar as pessoas para virem curtir um pouquinho do carnaval aqui com a gente também. A intenção não é ir lá e atrapalhar o carnaval deles. Não é fazermos isso. Pelo menos não por enquanto. A intenção é irmos lá, conhecermos as pessoas que estão lá, elas nos conhecerem e nessa pequena interação nós os convidarmos para estarem conosco aqui, curtindo o restinho do carnaval, na verdade, né? Porque o carnaval já vai ter acabado na quarta-feira de cinzas, que é bastante estranho, né? Você imaginar que o carnaval é uma festa de intensa alegria para as pessoas. E o último dia do carnaval chama quarta-feira de cinzas. Quer dizer, depois de muita alegria vem o quê? Só fica tudo cinza, fica tudo ruim, tudo sem graça. Eu não sei o que realmente significa quarta-feira de cinzas. Talvez tenha alguma coisa a ver com religião, eu não fui pesquisar isso. Mas é interessante você imaginar o carnaval sendo especificamente 2 dias, né? Segunda e terça, de tantas cores, tantas luzes, tanta alegria, e a quarta-feira amanhecer, aquela quarta-feira cinzenta. Você acorda pensando, a partir do meio-dia terei que trabalhar, não é? Então fica meio cinza mesmo, fica aquela coisa, né? Então nós vamos na terça-feira lá falar com a galera, chamando-os para estarem conosco no sábado seguinte, dia 8, próximo sábado, em que a gente vai fazer uma programação aqui bem diferente. Hoje a gente só está dando uma introdução para você do que vai acontecer no próximo sábado, mas o próximo sábado será bem mais intenso, bem mais colorido, luminoso, e a gente vai fazer uma organização diferente, na forma que vocês estão sentados hoje, vai ser bem diferente no sábado que vem, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre festa, mas o que vem antes da festa, a preparação para a festa. Na verdade, eu quero que nós pensemos aqui juntos para quem Deus faz a festa. Para quem é a festa de Deus? Você sabia que Deus é um Deus
que gosta de festa. Jesus é um Deus que gosta de festa. A cultura judaica do Antigo Testamento, ela tem cerca de 7 festas por ano, grandes, enormes, festas enormes. Eu já falei aqui certa vez sobre o casamento do judeu. A festa de casamento do judeu dura uma semana. A lua de mel não vem ao caso hoje, né? Mas vocês gostam de lembrar de lua de mel, né? Eu entendo vocês, tudo bem. A lua de mel é 1 ano. E a festa de casamento, 1 semana. O judeu fica comemorando. E o primeiro milagre que Jesus fez foi em uma festa. Jesus salvou aquela festa. A primeira coisa que Jesus salvou não foi um homem, foi uma festa. Jesus salvou um casamento que estava prestes a ser fracassado, porque o vinho naquele tempo, hoje não é tão assim, mas o vinho era muito importante nas festas, né? Hoje tem chopp. Mas naquele tempo o vinho era muito importante nas festas. E quando o vinho acabava, isso era uma vergonha para o dono da festa. Porque o vinho era sinal de alegria, era sinal de fartura. E quando acabava o vinho no meio da festa, era muito vergonhoso isso. Era sinal que a família não tinha se preparado bem para a festa. E a família se preparou muitos anos para a festa. E aí Jesus chegou nessa festa de casamento e viu que o vinho havia acabado. E ele se compadeceu daquela família, chamou os caras, encheu os vasilhames, são vasos grandes assim, mais ou menos dessa altura, e pediu para que enchessem de água. Eles encheram de água e então ele falou, pode levar para servir. E os caras devem ter pensado, água? Aí Jesus falou, mas essa água passarinho não bebe. E aí eles levaram. Forcei a barra, eu forcei muito a barra agora, né? Ok, tudo bem. Não, ele não falou isso é só uma piada, tá bom? Jesus não falou isso. Ele só falou, leva, pode levar. E eles levaram, e quando eles levaram não era água, era vinho, e não só qualquer vinho, mas era o melhor vinho que já tinha passado pela festa. Eu não sei em que dia eles estavam da festa, no 3º, no 4º, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu sei que todos ficaram bastante entusiasmados e impressionados pelo fato de, àquela altura da festa, estar sendo servido ainda um vinho de tão grande qualidade. Mas hoje eu quero falar com você sobre antes da festa, a preparação para a festa. Deus é um Deus que gosta de festa, e Deus faz festa especificamente para uma ocasião e para certas pessoas. Quando eu estava me arrumando para o casamento, eu e a Ítala, minha esposa, nós estávamos naquele corre-corre de casamento. Quem já casou sabe como correndo atrás de tudo, né? O casamento hoje é um evento assim difícil de organizar, né? Você tem que pensar de tudo, né? O Tiaguinho está aqui fazendo assim, eu sei como é. Porque ele está se arrumando para o casamento. E aí tem que ver salão, né? E hoje em dia os homens têm que ver salão também. É engraçado isso. Eu não sabia, por exemplo, que eu ia ter que fazer unha antes do meu casamento. Eu fiz a unha. Porque a minha noiva disse assim, eu não vou tirar foto da aliança com esses seus dedos destruídos, né? Então você vai lá e faz unha. Eu falei, mas eu não vou pintar de nenhuma cor de esmalte, essas cores de esmalte que são mirabolantes, né? Uma vez a menina me mostrou a unha dela pintada de vermelho. Aí eu falei, nossa, esmalte vermelho, que legal. Ela, não é vermelho, essa cor é fuga para Miami. Faz sentido cor de esmalte. Não faz o menor sentido. Por exemplo, tem uma cor famosa que chama renda. Mas renda pode ser qualquer cor. Pode ter renda preta, azul, amarelo, vermelho. Qual a cor do seu esmalte? Renda, mas renda pode ser qualquer cor. Bom, cores de esmalte. E nós estávamos nos arrumando para o casamento. E a coisa mais difícil para a gente fechar no casamento foi a lista de convidados. Porque quando a gente faz uma festa, e uma festa importante para nós nos preocupamos com quem vai estar na festa. E nós nos preocupamos que todas as pessoas que devem estar na festa estejam de fato na festa.
E foi muito desgastante para nós esse negócio de lista. A gente chorou algumas vezes, chorou literalmente mesmo, olhando para aquele caderno de folhas e folhas de nomes e sobrenomes, e revirava e olhava de novo, meu Deus, será que a gente esqueceu alguém? Aí ligava para a secretaria da igreja e falava, me manda aí o hall de membros da igreja, e aí mandava aquele negócio lá, 1.200 pessoas, e a gente ia lendo nome por nome, esse que eu conheço, esse que eu não conheço, esse que eu conheço, esse que eu não conheço, para formar a lista. A gente fez a lista, até que chegou um dia que eu vi a Ítala chorando, e eu falei, chega! Quem foi contemplado, quem não foi, depois a gente pede desculpa, chega desse negócio, fecha essa lista e acabou. Quem foi, quem não foi, perdeu, meu irmão, entendeu? E pior que aconteceu isso mesmo, cara. Meses depois do meu casamento, eu descobri que uma pessoa super importante no meu relacionamento, eu não convidei para o casamento. Nossa, mas eu queria morrer de vergonha naquele dia. Acontece, preparação para a festa é uma coisa muito importante. Porque a festa é algo que gera expectativa. Quando nós falamos de festa, nós temos uma expectativa a respeito daquilo. E nós temos que nos preparar para essa festa. E quando nós estamos falando da festa que Deus promove, a festa que Deus faz, há também uma preparação para ela. E hoje eu quero falar com você que já é cristão, e com você que ainda não é cristão, se você está aqui com a gente hoje, ou ouvindo pela internet. Eu quero falar com vocês dois, porque há uma forma de todos nós nos prepararmos para a festa de Deus. E se você estiver com a sua Bíblia, então, aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, você vai poder acompanhar aqui pelo telão. O Evangelho de Lucas foi escrito, obviamente, por Lucas, por isso leva esse nome. Lucas não foi um dos 12 discípulos, Lucas não foi um apóstolo. Lucas era médico, estudioso, ele era um nerd do primeiro século, e ele era médico e historiador, e um cara de bom relacionamento com as pessoas mais abastadas daquele tempo. Provavelmente, o texto é escrito a um homem chamado Teófilo. E provavelmente Teófilo era um homem rico. Há discussões se Teófilo era mesmo o nome da pessoa, ou se era um codinome, porque Teófilo significa amigo de Deus. E não se sabe se isso foi um título que ele deu, um codinome para quem encomendou, porque naquele tempo já existia perseguição, e talvez esse homem rico não quisesse ser identificado, então foi dado um codinome para ele, Teófilo, ou talvez ele realmente se chamava Teófilo. O fato é que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos sob encomenda de um homem, e ele recebeu por isso, e por isso a pesquisa que Lucas fez foi bem mais minuciosa do que a dos outros evangelistas. Se você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, você vai ver muita similaridade na narrativa dos dois, e algumas coisas também aparecem em Lucas, a narrativa parecida, com ênfases muito próximas, porque provavelmente houve um texto básico de pesquisa que os três utilizaram para compor o seu texto. Mas Lucas foi mais fundo do que Mateus e Marcos, principalmente mais do que Marcos. Lucas foi provavelmente entrevistar pessoas que andaram com Jesus, e com isso ele foi compondo um texto muito, muito cheio de detalhes. Tanto é que este capítulo que nós vamos ler hoje, ele é formado por 3 parábolas que só são contadas na íntegra aqui neste Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos... Desculpe. Nos outros evangelhos não aparecem essas 3 parábolas juntas. E nós vamos entrar na história aqui, no momento do ministério de Jesus, em que Jesus está numa sequência de contação de histórias. Jesus era um bom contador de histórias. As suas parábolas eram sempre impressionantes, e ele tinha o jeito de prender a atenção das pessoas. Quando ele contava uma parábola, ele não estava simplesmente contando uma história. Ele não estava simplesmente aproveitando aquele silêncio que se deu no meio da discussão para contar uma bela história. Não, ele sabia exatamente o que ele ia alcançar com aquela história. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar e para onde ele queria conduzir todos os ouvintes
até aquela história. Se você olhar para o capítulo 14, o capítulo que antecede que nós lemos aqui, você vai ver que Jesus estava na casa de um fariseu. O fariseu é uma classe de religiosos daquela época que eram homens extremamente preparados a respeito da lei religiosa e homens geralmente mais abastados, que tinham mais posses e extremamente intelectuais, homens extremamente inteligentes e líderes religiosos do seu tempo. Eram homens exemplares na sua conduta de vida. Os mais humildes temiam os fariseus, porque os fariseus dominavam tão bem as escrituras sagradas que eles usavam o conhecimento deles e a capacidade de manipulação que eles tinham dessas escrituras para oprimir os mais humildes, mulheres, escravos e outras pessoas. Eles não eram homens com um coração geralmente muito, muito bem intencionado. Geralmente eles usavam a sua posição e o seu conhecimento para manipular e oprimir pessoas. E Jesus foi jantar na casa de um fariseu, e nesse jantar ele conta algumas parábolas. E o objetivo dele contar essas parábolas é confrontar o fariseu com os valores que o fariseu tinha ao convidar pessoas para a casa dele. Uma das parábolas que ele conta é: quando você convidar alguém para um banquete, não convide aqueles que podem te retribuir o que você fez. Convide aqueles que não podem. Convide os pobres, os da rua, os aleijados, os leprosos. Convide esses que não vão poder te retribuir em nada pelo que você está fazendo. E com essas parábolas, Jesus ia gradativamente confrontando o coração dos religiosos que estavam ao seu redor. E no meio desse discurso, ele conta qual é o preço a ser pago para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí ele conta aquela história famosa que muitos que são de igreja conhecem bem. Havia um homem que queria construir uma casa, mas antes ele precisa saber tanto de material, tanto de dinheiro que ele vai precisar construir, porque se ele começar a construir e não conseguir terminar, as pessoas vão rir dele. Havia um rei que estava entrando em guerra, mas antes de entrar em guerra ele precisava saber com quantos homens ele precisa contar no exército para vencer o oponente. E aí, se os homens não forem suficientes, então ele faz um acordo de paz e não entra em guerra. E aí Jesus diz: assim também é a respeito daqueles que me seguem. Dessa mesma maneira, vocês precisam saber o que significa me seguir para que vocês não entrem numa coisa que vocês não sabem exatamente o que é. E aí, ao terminar esta palavra, forma-se uma cena. E eu quero que você leia comigo esta cena. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não estiver, vai aparecer aqui. Veja a cena que Lucas narra e a gente vai congelar essa cena e vamos analisá-la, ok? Vamos lá. Lucas disse: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Congela esta cena. Jesus estava ali, acabando de contar algumas das parábolas que ele contou, e forma-se então um triângulo. De um lado, os fariseus e os mestres da lei. Do outro lado, os publicanos e os pecadores. Do outro lado, Jesus. Os fariseus eu já te expliquei quem são. Os publicanos, vou te explicar quem são. Os publicanos eram judeus de nascimento que abriram mão da exclusividade da sua nacionalidade judaica, israelita, para se filiar ao Império Romano e então se tornarem funcionários do Império Romano na cobrança de impostos dos judeus. Então ele não era um cara muito bem quisto pelos judeus, certo? Porque ele abriu mão da sua cidadania para servir ao império que oprimia o seu povo na cobrança de impostos, e muitos desses impostos totalmente injustos. E os publicanos cobravam. O outro tipo de pessoas que aparece narrado aqui, que aparece entre aspas, como se Lucas estivesse dizendo: esse título não sou eu quem dou. Quem deu esse título de pecadores foram os fariseus.
Os pecadores eram as pessoas que não eram judias, não eram judeus. Eles vieram de outras religiões, de outra nacionalidade, e para resumir, os fariseus chamavam eles de pecadores, ou em alguns trechos eles são chamados também de gentios. Então nós estamos nesta cena. De um lado, as pessoas que eram vistas como pessoas completamente distantes de Deus, perdidas. Do outro lado, os mestres da lei, os fariseus, considerados homens de intimidade e de proximidade no relacionamento com Deus. Do outro lado, Jesus. E pela narrativa de Lucas você percebe, os publicanos e os pecadores estavam olhando em uma direção. Qual direção eles estavam olhando? Volta lá no versículo para vocês poderem se ligar. Em primeiro, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Eles estavam com a sua atenção voltada para Jesus, olhando para ele, esperando o que ele ia ensinar, o que ele ia falar, o que ele ia fazer. Do outro lado, os fariseus com as suas barbas enormes, com as suas togas, se reuniam e olhavam também para Jesus, mas não esperando o que ele tinha para dizer, mas simplesmente eles mesmos dizendo: este homem não merece nosso crédito, porque ele anda com pessoas que não deveria andar. Ele dá atenção para pessoas que não deveria dar. Ele não é como nós. Ele não é digno de ser reconhecido como um mestre da lei. E Jesus, no meio desses dois grupos, ele olha para um lado os pecadores ansiosos pelo que ele tem a ensinar. Do outro lado, ele olha os fariseus ansiosos para pegá-lo na primeira armadilha que eles poderiam armar para enganá-lo ou desmoralizá-lo. Ele olha para os dois lados e então Jesus fez o que só ele sabe fazer. Confundiu os sábios, consolou os humildes e ensinou a todos ao mesmo tempo. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. E nós vamos ver como Jesus tratou essa circunstância. De um lado, os fariseus julgando, do outro, os pecadores ansiando. No meio, Jesus tendo que ensinar a ambos os lados o que era importante a respeito deles e a respeito de Deus, para que o relacionamento entre o homem e Deus se tornasse a fonte da alegria que todos buscam, tanto os religiosos quanto os não religiosos. E então ele começa a contar a primeira história. A primeira história que ele conta, eu não vou ler para você, eu vou te contar. A primeira história que ele conta é a história da ovelha perdida. E ele conta que um pastor identificou que no meio de 100 ovelhas, uma havia se perdido. E ele contou, então, só havia 99 dentro do pasto cercado, dentro daquela região em que ele exercia controle e proteção sobre as ovelhas. Ele percebe que falta uma. Então ele deixa as 99 ovelhas seguras dentro daquela limitação do pasto, e ele vai em busca da ovelha perdida. E indo em busca da ovelha perdida, ele a encontra. E aí, encontrando, ele diz o seguinte: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava por aí andando, sem saber para onde ir. Quando Jesus conta essa história, antes de chegar ao fim, nós não chegamos ao fim ainda dessa parábola, mas antes de chegar ao fim, há um entendimento nas pessoas que o estão ouvindo. Os fariseus olhavam para os publicanos e pecadores e os chamavam de perdidos. Olhavam para si mesmos e se consideravam os achados, porque dominavam o conhecimento a respeito de Deus e mostravam desde o seu jeito de vestir até o seu
a sua dieta, no que comer, eles achavam que aquilo tudo os tornava, então, dignos de Deus. Então eles olhavam para os pecadores perdidos, olhavam para si mesmos achados. E olhando para os pecadores, eles diziam: nós não podemos nos misturar com essas pessoas. Jesus então conta a história de um pastor que olhou para as ovelhas achadas e falou: ok, vocês já estão por aí, não vão sair daí, então eu vou procurar a perdida. Porque o que eu quero é o meu rebanho completo. Eu não quero o meu rebanho faltando uma ovelha sequer. Eu quero todos os que eu amo aqui comigo. Então o pastor vai, procura a ovelha perdida, acha, e com grande alegria ele traz a ovelha perdida. A alegria dele é tão grande que ele então convida seus vizinhos para festejarem o fato dele ter encontrado aquela ovelha que estava perdida. E então Jesus termina esta parábola, essa pequena parábola, ele dizendo assim para aqueles que estavam ao redor dele: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um perdido que é encontrado, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não têm do que se arrepender, que não precisam se arrepender. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês acham que a conduta de vocês, que o estilo de vida que vocês têm, os torna dignos do amor de Deus. Como se Deus se alegrasse quando você apresenta a sua perfeição diante dele, como se Deus se constrangesse diante do que você faz e então te amasse, porque não há como não amar uma pessoa tão perfeita assim. Mas eu digo para vocês que o que alegra o coração de Deus não é a perfeição que vocês apresentam, mas é o fato de Deus encontrá-los perdidos e torná-los achados. É isso que faz Deus festejar. Não é quando você se acha encontrado por si mesmo, mas é quando Ele encontra você. E isso faz a alegria de Deus. Provavelmente os fariseus, quando ouviram essa parábola, eles puxaram o ar e... Mas antes que eles pudessem falar, Lucas diz que Jesus engatou na seguinte parábola. Então ele termina dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E ele já entra na próxima parábola sem deixar que eles nem comecem a questioná-lo. E ele começa a segunda parábola seguida, a dracma perdida. A dracma era uma moeda que era usada para pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador comum, do trabalhador mais humilde, mais braçal que existia naquele tempo. Então, pense talvez, eu não sei qual seria um trabalho extremamente simples hoje na nossa cultura, talvez trabalhar no canavial, aquelas pessoas que cortam a cana. Trabalho simples. Quantos reais uma pessoa daquela ganha por dia? Talvez 5, 6, eu não sei. Mas é alguma coisa bem pequena assim. A dracma era uma moeda que tinha esse pouco valor. Na semana passada o Pedro pregou aqui e ele nos falou sobre a parábola dos talentos, né? E ele disse que para um trabalhador comum ter o equivalente a um talento, ele precisava trabalhar cerca de 20 anos, é isso? Cerca de 20 anos. E esse número está exato, é correto, porque um talento naquele tempo equivalia a 60 mil dracmas. Então, para um trabalhador comum ter um talento, ele precisava trabalhar 60 mil dias sem gastar uma dracma sequer. Aí ele conseguiria juntar um talento. E aí Jesus começa a história da dracma. A dracma, que para os fariseus, com certeza não valia muita coisa. Talvez até para alguns dos publicanos, ou para a maioria dos publicanos, valesse menos ainda, porque o publicano geralmente era um homem de muita ambição. Talvez entre os pecadores também houvesse pessoas ali que não davam tanto valor para a dracma. Mas Jesus não usa só a figura da dracma. Jesus começa a contar uma parábola sobre uma mulher.
Imagina que loucura isso. A mulher naquele tempo não tinha valor nenhum. Mulheres, saibam disso, no primeiro século. Se vocês acham hoje vocês desvalorizadas, vocês não queiram saber o que é nascer no primeiro século. No primeiro século a coisa era feia, muito feia. As mulheres que eram cidadãs romanas, elas eram coisas, na verdade. Elas não eram mulheres, elas eram posses, propriedades. E os homens podiam fazer com elas o que bem entendessem. Podiam dar, podiam trocar, podiam matar, podiam usar como bem entendessem. Porque elas eram simplesmente propriedade deles. E eles tinham quantas eles quisessem e pudessem ter. A mulher judia é um status um pouco melhor do que a mulher romana, mas a mulher judia também, o valor dela estava só no seu útero. Capacidade que ela tinha de procriar e gerar filhos que iriam eternizar o legado dos seus senhores, dos seus maridos. Nada mais do que isso. A mulher judia não podia dar opinião, a mulher judia não podia estudar, a mulher judia, ela simplesmente podia dar filhos. Era isso que ela podia fazer e nada mais do que isso. Mas Jesus, diante de fariseus, publicanos e pecadores, ele começa a contar uma parábola sobre a dracma que pouco valia, nas mãos de uma mulher que pouco valia. Ele diz que esta mulher perdeu a sua moeda e que ela procurou por toda a sua casa onde estava a moeda. E quando ela encontrou, veja o que ela disse. E se você já ouviu algo parecido hoje ainda, ela disse assim: alegrem-se comigo. Ela chamou as vizinhas, chamou as amigas, juntou todo mundo em torno de uma dracma. Já pensou que absurdo isso? Uma mulher sem valor, procurando uma moeda sem valor, encontra essa moeda e então convida seus amigos, seus vizinhos para festejarem o fato dela ter encontrado uma moeda de R$1. Não era R$1, um pouco mais. Mas uma moeda de pouquíssimo valor. E ela chama todos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Imagine a cena que nós congelamos. De um lado, fariseus. Do outro, pecadores e publicanos. No centro, Jesus, vendo os olhares se cruzarem, vendo as intenções se confrontarem. E ele conta essa história e ele está dizendo para os fariseus: vocês pensam que uma mulher, um escravo, um pecador, não tem valor nenhum. Como se fosse uma dracma. Um valor ínfimo, insignificante para vocês. Mas para Deus não é assim. E ele diz para os pecadores: talvez vocês estejam aceitando isso. Talvez vocês estejam aceitando essa realidade de serem considerados pessoas sem valor. Mas isso não é verdade. Porque ele termina essa parábola dizendo assim: eu lhes digo, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por uma pessoa que se reencontra com o seu valor real, que não é dado nem por um religioso, nem por uma cultura religiosa ou não religiosa, não é dado por nenhum homem poderoso, por nenhum poder, império ou governo. O valor, o seu valor, o meu valor, só pode ser dado por aquele que nos criou. E quando ele resgata a sua vida para o valor que ele a deu, então ele faz festa. Jesus está dizendo: o valor de vocês não está no que vocês apresentam. Talvez vocês, fariseus, pensem que vocês têm grande valor pelas coisas que vocês fazem. Talvez vocês, pecadores e publicanos, estejam aqui constrangidos, achando que não tem nenhum valor pelas coisas que vocês fazem. Mas Deus, Ele não acredita valor e nem debita valor. Deus simplesmente te deu um valor
E o que Ele quer é resgatar na sua vida este valor que Ele te deu. E esta é a alegria dEle. E esse será o momento em que Ele festejará. No dia em que você voltar-se para Ele. E voltando-se para Ele, encontrar-se com o seu verdadeiro valor. Então, depois dessa segunda parábola, provavelmente os fariseus já estavam se coçando. A veia aqui já estava um pouco saltada. Mas antes mesmo que eles conseguissem continuar a falar, Jesus conta a terceira parábola. O filho perdido. O filho perdido. O filho pródigo. E antes que eles começassem a falar, Jesus então começa a contar a história de um filho que um determinado dia resolveu que não queria mais viver na casa com o seu pai. E ele decidiu então voltar-se para o seu pai e fazer um pedido devastador para um coração de um pai. Ele virou para o seu pai e disse: pai, sabe aquilo que eu receberia quando você morresse? Pois é, eu quero receber agora. Para mim não importa se você está vivo ou se você está morto. Eu quero o que é meu agora. Você já pensou um pai ouvir isso? É uma história bem estranha. O pai, não sei se sabiamente ou se exageradamente amoroso, o pai pega o que é daquele filho, dá nas mãos dele e o deixa ir. Aquele filho vai ao encontro da sua alegria. Ele quer ser satisfeito. Ele quer ter seus desejos saciados. Ele quer viver uma vida plena. E ele acha que se ele pegar toda a herança que ele tem direito e gastar do jeito que ele quer, ele vai encontrar-se com essa alegria. Então ele vai com muito dinheiro no bolso. Ele vai ao encontro da sua alegria. E ele começa a gastar dinheiro. E ele conhece mulheres e gasta dinheiro com essas mulheres. E ele vai gastando dinheiro da forma que ele achava que satisfaria o seu coração, o seu anseio por ser feliz. E ele gasta todo aquele dinheiro, gasta tudo, e de repente ele se vê sentado à beira de uma criação de porcos, e os porcos estão comendo a comida deles lá, que se você fosse ver um porco hoje comendo a ração dele, você não acharia nada apetitoso. Agora você imagina a ração de um porco no primeiro século. O que será que ele comia? Pois é, ele sentou lá à beira da criação de porcos e olhou os porcos comendo a sua lavagem, a sua ração, sei lá o quê, e ele sentiu sua boca salivar, e ele desejou aquela comida. Porque o seu dinheiro já tinha se acabado e a fome tinha chegado. A escassez extrema havia tomado a sua vida. E ele olhou para aqueles porcos e disse: se eu pudesse comer como esses porcos. Simplesmente porque foi buscar a alegria no lugar onde ela não é encontrada. Buscar a alegria não é errado. Querer ser feliz não é errado. Torna-se errado quando nós buscamos no lugar errado. E pelos motivos errados. Este jovem, foi para o lugar errado com os motivos errados e acabou sentado à beira de uma criação de porcos, desejando comer a comida daqueles animais. Mas de repente ele teve uma luz. E ele pensou: já sei. Se eu voltar para a casa do meu pai, talvez ele me perdoe, e me perdoando eu posso ser reinserido na casa dele como servo, como escravo. Porque lá os escravos do meu pai comem muito melhor do que eu hoje. Comem melhor do que esses porcos. Então eu vou, peço perdão, meu pai me aceita como escravo e então eu pelo menos terei boa comida todos os dias. Então ele se levanta e com essa resolução em seu coração, ele vai em direção à casa do seu pai de volta. Mas algo acontece. Algo acontece inesperadamente. O pai está à porta da casa. Por que o pai estava à porta da casa?
Será que ele acompanhou o seu filho pelo GPS e viu que ele estava perto? Não, decididamente não. Aquele pai estava à porta da casa porque o coração daquele pai ansiava por ter o seu filho de volta. E eu solto a minha imaginação nessa história e eu imagino um pai que todos os dias ficava algumas horas na porta da sua casa, esperando, 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 esperando. Passou o segundo dia, ele foi à porta e esperou, e esperou. Passou um mês, ele continuava indo à porta da sua casa esperando. Passaram meses, ele continuou indo à porta esperando dia após dia. Passaram-se anos e ele estava à porta sempre esperando o dia em que seu filho voltaria. E de repente, ele olha no longe e vê a sombra de um homem surgindo. Mas ele ama tanto que mesmo de longe ele percebe que é o seu filho. Então ele não deixa nem mesmo o filho chegar próximo à casa, ele simplesmente corre, como aquele que ansiosamente esperou anos pela volta do seu filho. E ele abraça o seu filho. E ele se alegra com o retorno do seu filho. E Jesus, contando essa história, diz: quando o filho chega, veja o que o pai diz. Chama todos da sua casa e diz: vamos fazer uma festa e comemorar. Hoje é dia de festejar. Hoje é dia de alegria. Sabe por quê? Porque este meu filho estava morto e voltou. Lembra-se que quando esse rapaz pediu o dinheiro, pediu a herança do seu pai, na verdade ele estava declarando a morte do seu pai. Muitas vezes quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós abandonamos e não queremos saber qual é a vontade, qual é o plano, qual é a direção que Deus tem para nós, nós achamos que somos capazes de matar Deus da nossa vida e simplesmente seguir satisfatoriamente a vida que nós queremos. Mas quando nós fazemos isso, na verdade nós não matamos Deus. Nós estamos matando a nós mesmos. Afastar-se de Deus não é matá-lo. Afastar-se de Deus é matar-se. E então o pai diz: este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E sabe o que aconteceu? Começaram a festejar. Começaram a fazer uma grande festa. Mas havia um outro irmão naquela casa. Eu não contei para vocês isso no início. Que na verdade, para mim, esta parábola não deveria chamar a parábola do filho pródigo, mas deveria chamar-se a parábola dos filhos pródigos. Porque a diferença entre o primeiro filho e o segundo filho é simplesmente geográfica. O primeiro filho pegou tudo que tinha e foi gastar longe do seu pai. O segundo filho já tinha tudo dentro da sua casa, mas estava longe do seu pai. Porque mais valia o que ele tinha do que estar perto do seu pai. E por isso, quando ele vê o seu irmão sendo festejado, ele se ira. Ele fica irado. Porque ele acha injusto. E ele volta-se para o seu pai e diz: pai, este meu irmão foi lá para fora. Gastou o seu dinheiro com prostitutas. E veja bem, naquele tempo não tinha Facebook e nem Instagram. O filho que saiu provavelmente não postou nada. E o filho mais velho que ficou em casa provavelmente não recebeu nenhuma notícia do seu irmão, mas ele simplesmente o acusou. E disse: ele saiu e gastou todo o dinheiro com prostitutas. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia se realmente o problema teria sido esse. Talvez o seu irmão teria sido assaltado. Talvez o seu irmão teria perdido num investimento mal sucedido.
Talvez seu irmão tivesse dado a herança aos pobres. Ele não sabia. Mas ele simplesmente afirma veementemente: meu irmão saiu, gastou o seu dinheiro, as suas posses, aquilo que você suou para ter, ele gastou com prostitutas, e quando ele volta, você faz uma festa para ele. Eu nunca saí de dentro desta casa, sempre aqui trabalhando arduamente ao seu lado, e você nem sequer fez uma festinha só de brigadeiro para mim. 2 filhos perdidos, um dentro da casa, um fora da casa. Lembram-se da cena congelada? Os fariseus de um lado, os publicanos e pecadores do outro. Os fariseus eram os de dentro da casa. Os fariseus eram aqueles que estavam todos os dias na sinagoga. Os fariseus eram aqueles que todos os dias observavam a lei e arduamente obedeciam àquela lei. Arduamente apresentavam em suas vidas uma fidelidade aparente às ordenanças de Deus. E também estavam incomodados. Vocês se lembram que o que os fariseus estavam falando a respeito de Jesus? Eles estavam acariciando suas barbas longas e grisalhas, dizendo: este homem anda com pecadores e publicanos. Este homem não é digno de ser como nós. Este homem não merece. Aqueles com quem ele anda não merecem. Os fariseus dentro da casa, mais distantes do dono dela. E ao mesmo tempo, os publicanos e pecadores distantes da casa, distantes da proximidade do Pai. Vivendo suas vidas do jeito que bem entendiam, do jeito que acreditavam por eles mesmos ser a maneira correta de se viver, a melhor maneira de se viver, mas desperdiçando suas vidas em coisas passageiras, em coisas fúteis e em coisas que os corrompiam de dentro para fora. E Jesus conta essa última parábola, colocando todo mundo em xeque, dizendo: não há um sequer aqui ao meu redor que seja realmente hoje convidado para a festa de Deus. Deus quer fazer uma festa. O Pai é o Pai de festa. O Pai é o Pai de alegria. É o Pai que quer compartilhar com vocês a abundância que Ele tem. Mas vocês estão fora da casa, gastando a vida do jeito que bem entendem? Ou vocês estão dentro da casa sem perceber que o maior bem não é o que Deus tem, mas é o próprio Deus? Vocês estão todos perdidos e nenhum de vocês está na festa de Deus. Depois do filho de dentro questionar o pai responde assim: Mas nós, filho, tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A ovelha estava perdida e foi achada. A dracma estava perdida e foi achada. O filho estava perdido e foi achado. Eu não sei se o filho de dentro da casa foi achado, porque Jesus encerra a história aí. Acredito eu que para provocar os fariseus. E ele encerra a história aí. Essas 3 histórias. E eu quero caminhar para encerrar com você aqui hoje, te fazendo de novo a mesma pergunta. Para quem é a festa de Deus? O que em minha vida me tornará parte da festa de Deus? O que precisa acontecer na minha vida para que eu faça parte desta alegria que Deus quer viver comigo? E eu tenho 2 indicações para você hoje. A primeira é: a festa de Deus é para os que veem a si mesmos como Jesus os vê. Como você tem olhado para você mesmo, para a sua vida?
O cara que sabe tudo? A menina que tem domínio sobre todas as coisas? Você tem se visto como aquele que sabe o que quer e não precisa de ninguém, de nenhum Deus dizendo para você o que é bom. Você sabe o que é bom, não importa o que Deus pensa a respeito disso? O que você pensa? Como você se vê? Será que é exatamente como Jesus te vê? Jesus estava ali entre dois grupos. Os fariseus olhavam para ele, os publicanos olhavam para ele e ambos olhavam-se uns aos outros. E em seus íntimos tinham estabelecido julgamentos a respeito uns dos outros e a respeito de si mesmos. Jesus fez com 3 pequenas histórias aqueles homens, não importando de onde vinham e quais convicções tinham, refletirem a respeito de si mesmos. Como nós estamos nos enxergando? Quem somos nós? E mostrou para eles que não importa a aparência, não importa o estigma, se é um pecador, se é um publicano, se é um fariseu, não importa, o que importa é o coração. Como eu me vejo. A festa de Deus é para quem se enxerga, se vê da mesma maneira que Jesus os vê. E a festa de Deus é para os que veem o próximo, como Jesus os vê. É enxergar aquele não a partir de mim, mas a partir de Jesus. Jesus, então, nessa cena, torna-se uma lente pela qual eu tenho que enxergar o outro e a mim mesmo. E se eu transformá-lo nessa lente aonde eu vou enxergar a mim mesmo e ao outro, então tudo se transforma. E eu não sou mais aquela pessoa convicta, baseadamente em meus próprios feitos. Mas eu sou aquela pessoa convicta de que não sou diferente de ninguém, mas Deus me amou tanto que me resgatou como uma ovelha perdida. Me resgatou como uma dracma perdida. E me recebeu como um filho perdido. Eu quero orar por você, pela sua vida. Feche seus olhos. Eu quero que, primeiramente, você pense a respeito de você mesmo. Como você tem se enxergado. É como Jesus se enxergou, te enxerga? Como você enxerga as pessoas que hoje estão lá no carnaval? Você as enxerga como os fariseus enxergavam os publicanos e pecadores? Ou você as enxerga como Jesus as enxerga? Como você enxerga, às vezes, a pessoa que está aqui dentro, do seu lado? Você a enxerga como Jesus a enxerga, ou você a enxerga simplesmente ignorando o quanto ela é preciosa para Deus? E eu quero convidar você hoje, se você entende que algo precisa mudar, hoje. Nós estamos para sair na terça-feira e na sexta-feira para interagir com pessoas que estarão no carnaval. Mas eu não quero que você vá para olhar aquelas pessoas com desdém, com desprezo, nem mesmo com pena. Eu quero que você vá para as ruas olhar para aquelas pessoas como você mesmo se olha. Porque a única diferença entre elas e você não é o que você faz, não é o que você produz, não é o que você fala, mas é quem te resgatou, quem te carregou nos ombros, quem te encontrou no cantinho da sala, sem valor, sem uso, quem te recebeu de braços abertos, como um filho. A diferença é Ele, não sou eu, não é você, a diferença é Ele. E nós precisamos ir para as ruas
mostrar para as pessoas que a diferença não somos nós, a diferença é Jesus Cristo. Que a alegria não é a igreja, não é o ministério, não é o que eu posso produzir, a alegria é Jesus. E se você hoje entende que você precisa estabelecer isso no seu coração, estabelecer esta relação de dizer, eu quero olhar para mim mesmo como Jesus me olha, e eu quero olhar para as pessoas como Jesus as olha, e assim poder realmente promover a festa de Deus, assim verdadeiramente participar desta festa que Deus quer fazer comigo. Se você hoje entende que você precisa tomar essa decisão, eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja fazer isso, fique de pé onde você está e eu quero orar por você. Senhor, alguns jovens estão se colocando de pé dizendo, eu quero olhar para mim mesmo como Jesus me vê. Eu quero olhar para o próximo como Jesus o vê. Porque eu sei que isso é que fará diferença de fato. As pessoas estão lá fora, Senhor, buscando alegria. E nós estamos aqui dentro, conhecendo a verdadeira alegria. Não simplesmente para desfrutarmos dela, mas para intensamente compartilharmos dela com todas as pessoas que nos for possível compartilhar. E esses jovens estão se colocando de pé na tua presença, Pai, dizendo, eu quero estar neste relacionamento. Eu quero estar nesta festa. Porque eu sou a ovelha que foi encontrada. Eu sou a dracma que foi achada. Eu sou o filho que foi restituído. Eu sou. E eu quero que aconteça com todas as pessoas ao meu redor, a quem eu puder falar. Eu quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu quero que elas sintam este mesmo amor do pastor que as carrega sobre os ombros, da mulher que procura com tanta dedicação aquilo que muitos achavam não ter nenhum valor, do pai que mesmo traído mantém seus braços abertos e seu coração inteiramente disponível para o seu filho. Eu quero ir para as ruas, eu quero ir para a minha casa, eu quero ir para a minha faculdade, para o meu trabalho, eu quero ir para espalhar este amor que me resgatou e que pode resgatar tantos outros. Eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça esse empenho e esse desejo no coração de todos esses jovens que estão de pé na tua presença. E também dos que não se levantaram, se desejam, também que o Senhor faça isso na vida deles. Em nome de Jesus. Amém.